tarde, grandes homens. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Estou muito feliz pela sua presença aqui, mas principalmente estou feliz porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Até aqui as mãos fortes do Senhor têm nos sustentado. E por isso... Esse aqui é melhor, Tim? Esse aqui é para você, né? Deixa eu ver. O Thiago falou que a minha voz fica mais bonita nesse microfone aqui. Eu acho que ele acertou, porque eu também gostei mais desse aqui. Amém, queridos? Queridos, eu quero te convidar a você se colocar de pé nesse momento. Nós vamos começar a nossa reunião aqui, nosso último encontro do ano de 2024. Você que está aqui, recebeu o meu convite, saiba, você sairá aqui alimentado nessa noite com a palavra de Deus. Sairá alimentado também com um delicioso lanchinho ali. Olha, vocês são demais, viu? Nós fazemos aí, vamos pela fé, né, Drummond? A gente vai pela fé. Fala, ó, se você puder, traga um prato. Meu Deus do céu, vai sobejar. Graças a Deus. Deus é muito bom em nossas vidas. Nesse primeiro momento de oração, queridos, há algo urgente em nosso meio aqui. Nosso irmão Rubens, né, o nosso irmão Rubão, ele precisou ser levado ao pronto-socorro nesse exato momento. Tá, irmãos? Então nós vamos começar... felizes por estarmos aqui reunidos, mas nós vamos começar levantando um clamor pelo nosso irmão Rubens. Ele teve uma febre repentina e a Márcia teve que levá-lo até o pronto-socorro. Eu creio que o Senhor já está fazendo as grandes maravilhas e operará esse grande milagre na vida do nosso irmão Rubens também nesse momento. E aí nós precisamos fazer essa oração para o quê? Para descansar o nosso coração também e continuar entregando o nosso louvor, a nossa adoração, porque eu tenho certeza que o tratamento que o Senhor tem para as nossas vidas nessa tarde é algo sobrenatural, é algo vindo do céu, é algo que, se você, o mínimo que você pode fazer ao sair daqui nessa tarde, é querer uma mudança radical na tua vida. E eu creio que essa mudança, assim como começou na minha, na vida de alguns ou de todos que estão aqui, essa mudança não pode parar. O Edwin Lewis Cole, ele diz no livro No Homem ao Máximo, nos últimos capítulos, que é impossível viver sem as mudanças. Por mais que elas sejam difíceis nas nossas vidas, mas é impossível viver sem mudanças. Nós precisamos estar em constante mudança na nossa vida, para que tudo continue a fluir na presença do Senhor. Amém? Vamos orar pelo nosso irmão Rubens e abençoando esse momento em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós em Tua presença, nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui. Gratos pela nossa vida, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Deus, nós entregamos este momento a Ti, Espírito Santo da verdade. Seja conosco, Senhor, seja o escudo, seja a fortaleza, seja o socorro bem presente em todos os momentos, ó Pai. Nós, homens, ó Deus, aqui reunidos, ó Pai, entregamos, Senhor, o nosso coração a Ti, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo venha fazer morada, venha operar, Senhor, a Tua transformação em nossas vidas, que haja, Senhor, mudança, Pai, mudança, ó Deus, de conduta, de caráter, de visão, mudança de comportamento, Pai, mas que em tudo nós sejamos, ó Pai, mudados primeiramente por Ti, que a Tua palavra, ela seja, Senhor, o nosso molde, que nós sejamos, ó Pai, alinhados à Tua presença, que nós venhamos a buscar, Senhor, a Tua semelhança, acima de qualquer coisa, Pai. Também neste momento, ó Deus, apresenta a vida do nosso irmão Rubens, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, estenda as Tuas mãos, Senhor, onde ele estiver neste momento, ó Pai, enviando, Pai, a Tua unção de cura, a Tua unção de conquista. Abençoa também a Márcia, que está ali cuidando dele, Pai, que ele seja, Senhor, tocado por Ti nesse momento, que em tudo o Teu nome seja glorificado, Pai. Assim, ó Deus, nós entregamos, ó Pai, este período, esta tarde, este movimento, Senhor, que nasce, ó Pai, aqui nessa igreja, nesta congregação, e desde já eu Te agradeço, Senhor, por cada um, ó Pai, que deixou, Senhor, o seu lar, a sua congregação, o seu lugar, estar aqui, Senhor, para adorar o Senhor conosco, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Tem homem aqui? Tem homem aqui? Mais forte, tem homem aqui? Aplauda ao Senhor, meus irmãos, com confiança. Oh, aleluias. O período do louvor está com o Tiagão agora. Oh, meu Deus do céu, acabou a bateria logo agora, Jesus. É isso aí, queridos. Ao vivo é mais gostoso, né, Tiagão?
Ao vivo é mais gostoso. Depois o Drummond vai dar a explicação aqui no momento da palavra, mas tem aqui também a exposição de todos os cursos. Ele aqui, com a graça de Deus, ele já fez todos os cursos e ele vai explicar para você que ainda não fez algum curso da Universidade da Família. Nós temos aí um currículo de 11 cursos, o currículo chama Hombridade. E para a graça de Deus, eu sou um dos facilitadores. Começando bem pequenininho, graças a Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é como um grão de mostarda, né? Que é a menor de todas as sementes, mas que quando ela é plantada, ela se torna a maior de todas as hortaliças. Diz a ciência que um grão de mostarda ele pode atingir 3 metros de altura. Um grão que é o menor que pode existir. Se esse grãozinho da palavra de Deus, ou desse estilo de vida foi plantado no teu coração, que ele seja como esse grão de mostarda. E aí eu posso dar uma garantia para você, vai crescer. Vai crescer. E conforme cresce, serve de alimento, assim diz a Bíblia, serve de alimento para as outras aves. Você vai servir de alimento espiritual para outros homens dessa geração em nome de Jesus. Amém? Você é o homem que Deus está levantando para ser este homem de aliança com Deus. É você que Deus está chamando nessa tarde para ser este homem que vai mudar a tua casa, que vai mudar a tua família, que vai mudar o cenário dessa cidade, do teu bairro. É com você, bonitão. O Senhor está te chamando nessa tarde para um relacionamento mais sério, mais íntimo. E aí você pensa, irmão, eu não sei, eu sou um improvável, assim como Moisés também se achou que era um improvável. O homem que achava-se que era improvável porque não tinha como falar direito. Moisés era gago, tinha dificuldade na fala. Abriu o Mar Vermelho, conduziu o povo na saída em busca da terra, em sentido à terra prometida. Um homem que via a operação de Deus ao vivo e a cores. Esse homem aqui nessa tarde é você também. A mesma promessa está sobre a tua vida, sobre a tua família. Zerou, Tiagão? Amém. Glória a Deus. Tem homem aí? Aí sim, foi bom. Dá uma salva de palmas a Deus aí, meu amado. Quantos creem que a fidelidade e a bondade de Deus te seguirá todos os dias? Você crê nisso? Diga isso aí pro seu amado que está ao teu lado. Diga aí, a bondade de Deus e as misericórdias te seguirão todos os dias. Aleluias. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo. Na escuridão, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade, bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, declara isso. És fiel em todo tempo,
és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar assim: a bondade de Deus me seguirá. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Glória a Deus, aplauda ao Senhor e agradeça a Ele por isso, pelas suas misericórdias. Aleluias. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, declare: Ele é. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, declare, diga. Se não fizer, Ele é Deus, sempre será. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Porque nós somos o povo que o adora. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, vamos declarar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você poderia dar a mão para essa pessoa que está ao seu lado, esse amado que está ao seu lado aí, ó. Nós somos os sacerdotes dos nossos lares, não é mesmo? Nós somos aquele que Deus confiou a nós uma família. Às vezes somos falhos. Ou há alguém aqui nesse momento que nunca falhou como homem, como pai, até mesmo como filho. Mas pela graça de Deus,
e pelas suas misericórdias, e pela sua sabedoria que Ele coloca em nós, nós continuamos de pé. Mesmo que as situações se levantem, mesmo que as circunstâncias se levantem, Deus, Ele tem cuidado de nós. E é muito importante quando nós como homens, hoje é difícil falar isso, né? Com esse mundo de politicamente correto, nós não podemos falar que mais que o homem é o cabeça do lar. Esses dias eu estava vendo uma discussão sobre quando Paulo fala lá que a mulher deveria ser submissa ao homem. E hoje você falar para uma mulher que ela deve ser submissa, meu amigo, tu arranjou uma confusão. Não é mesmo? Existe sim uma distorção desta palavra, existe todo um contexto, toda uma história. Mas quando se fala de submissão, mano do céu, a casa cai. Você arranja confusão. Mas ainda, diante daquilo que Deus tem como família, o homem sim é o cabeça do lar. Ele é um homem de honra, não é mesmo? E como eu disse, nós às vezes somos falhos. Por isso que é importante sim esses encontros, esses cursos, essas ministrações. Porque a Bíblia diz que é bom andar em dois. Porque se um cair, o outro está lá para ajudar. Não é bom que o homem ande só, não é bom que ninguém ande só. Mas como aqui nós estamos falando para cueca, não é mesmo? Então nós estamos falando de homem. Não é bom. E como é bom e agradável ter irmãos que podem orar por nós. Olha aí para esse amado que está ao teu lado aí. Diga aí para ele, eu vou orar por você agora, mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira, eu vou orar por você agora. Comece a abençoar esse homem que está ao seu lado aí. Comece a declarar palavras de bênçãos, palavras de ousadias sobre essa pessoa, sobre esse homem que está ao teu lado. Ah, Senhor amado, Tu conheces os nossos corações, o Senhor, o som dos nossos interiores. Pai, nós queremos nos quebrantar, nos derramar diante do Teu altar agora. Nós nos unimos em oração agora, Deus. Nós nos colocamos diante da Tua presença agora, Pai amado. Senhor amado, tire de nós toda convicção que não parte da tua palavra, dos Teus princípios, ó Deus. Pai, quantos corações há aqui, e o Senhor conhece a todos. Nós não temos esse poder, Senhor Jesus, nós não temos essa sabedoria, mas o Senhor tem, Senhor Jesus. Pai, só o Senhor pode conhecer o mais íntimo aqui neste momento. Por isso nós nos colocamos diante de Ti. Coloco cada irmão que está aqui diante da Tua presença, Senhor Jesus. Nos sustente com a Tua palavra, com o Teu amor, com as Suas misericórdias. Senhor Jesus, se a nós tem nos faltado sabedoria, a Tua palavra diz que a todos dá deliberadamente, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que nós possamos ser fortalecidos um pelos outros, ó Pai. Se quando nos faltar algo, que o Senhor possa enviar, Senhor. Se há um medo, se há um temor em nossos corações, Senhor Jesus, se há alguma convicção, se há um pensamento, Senhor, será que eu estou fazendo correto? Será que eu estou fazendo certo? Senhor Jesus, nós sabemos que os dias são maus. Sabemos, Jesus, que os dias são maus, mas o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. E assim como nós acabamos de cantar, de Ti vem o sim, o amém, ó Deus. De Ti vem o querer e o realizar, ó Pai. E que nós possamos ser reconhecidos como homens tementes ao Senhor, ó Deus. Como homens tementes ao Senhor, ó Jesus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Diga, haja o que houver, Ele sempre será Deus, sempre será Deus. Levante a mão desse irmão que está ao teu lado e declare: não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele
haja o que houver. Diga isso para a pessoa que está ao teu lado, cante. Ele sempre será Deus na sua vida, Ele sempre será Deus na sua família. Aleluias! Glória a Deus! Oh. Glória a Deus. Vamos tomar seu assento, irmãos. Deus é bom o tempo todo, não é, queridos? Você já deve ter ouvido falar uma coisa que eu vou falar para você aqui nesse momento. O Brasil hoje tem aproximadamente 215 milhões de habitantes. É verdade, o último censo foi de 2019, essa conta já deve ter aumentado. Né? Desses 215, 216 milhões de habitantes, diz a mesma estatística que 30% dessa população se diz evangélico. Né? Se diz evangélico. O que me leva a crer que o Brasil parece que está evangélico demais, né? Mas, se nós colocarmos essa conta, 30% de evangélicos, vai dar em número, aproximadamente entre 60 e 65 milhões de pessoas evangélicos. Evangélicos. Se isso aí fosse, não vamos dizer assim, não estou dizendo que essa conta é mentirosa, mas se todos esses evangélicos buscassem uma transformação, uma mudança para suas vidas radicais, talvez nós teríamos muito menos presídios do que temos hoje. Talvez as audiências de divórcio nos cartórios e nos juizados seriam muito reduzidas, porque dessa porcentagem, desses 60 e poucos milhões, a porcentagem de homens posicionados ela seria muito maiores. O problema, queridos, está na falta de posicionamento de nós. O Tiago falou aqui que o politicamente correto hoje, ele tomou conta dessa sociedade, e é verdade. O politicamente correto, as pautas que têm se levantado, todas elas alcançam um sucesso muito grande na sociedade. E tem um culpado isso, homens que faltaram se posicionar. É bem certo que a palavra de Deus precisa se cumprir, mas dentro das nossas casas precisa haver um sacerdote. Dentro da minha e da tua casa precisa ter um sacerdote, uma voz que fala mais forte, mas não que coloca medo, e que sim coloque respeito, e que sim tenha autoridade dentro da tua casa como homem. Essa autoridade foi roubada de nós, queridos. O diabo, esses dias eu estava conversando com o nosso pastor. O diabo, ele não tem poder para criar, né, pastor Álvaro? Ele não tem poder para criar ninguém. Mas o que ele puder distorcer, ele vai fazer. Se ele puder distorcer a sua imagem como homem, ele vai distorcer. Haja vista, você pode olhar na televisão homens que têm a sua imagem completamente denegrida. Se o diabo puder destruir a imagem da mulher, ele vai. Como é que ele destrói a imagem da mulher? Deixando de lado a palavra submissão, a verdadeira percepção do que é a palavra submissão. E aí onde vira aquela bagunça, porque o homem que não entende qual que é a palavra submissão, ele vai ser um ditador da sua mulher. E a mulher que não entende qual é a palavra submissão, ela vai concorrer, ela vai andar contra isso e vai se tornar uma ativista. Olha só como você andar fora da palavra de Deus é um sério risco. E o que nós fazemos como homens, queridos, como homens que buscam essa semelhança a Cristo, é trazer você mais perto da palavra. É a ideia de que juntos, não somente nós somos mais fortes, mas juntos nós podemos compartilhar do nosso coração uns com os outros, e assim o Espírito Santo de Deus, ele faz morada no meu e no teu coração. E quando você precisar, querido, eu vivi isso essa semana na minha casa. Eu precisei teve um momento lá meio... que acontece não é só na minha casa, na sua casa também acontece. E aí eu tive que utilizar da sabedoria que vem do céu, da semelhança a Cristo. Eu esperei a coisa baixar, né? Aí eu chamei Juliana, chamei Davi, coloquei todo mundo na mesa, falei, olha, vocês estão assim, porque todo mundo chegou em casa agora, todo mundo chegou de cabeça um pouco mais alterada. Peraí, alguém tem que tomar a rédea da situação. No final da noite, é claro que a Juliana veio e me agradeceu por isso. Queridos, Clésio Pena, que foi quem nos treinou, eu e o Drummond, ele tem uma frase no livro dele, Coragem, seja homem, coragem, seja homem, que o posicionamento atrai a graça de Deus. Leve isso para o teu coração. Você se posiciona,
não com uma visão de autoritária, mas quando você se posiciona com a palavra de Deus no teu coração, que é a tua espada, você atrai a graça de Deus para a tua vida, e assim não só você, mas o teu filho, a tua mulher, e toda a tua parentela, ela é beneficiada com aquilo que você, através do seu posicionamento, né? Quando nós recebemos o treinamento, nós temos também uma outra porcentagem, que quando uma criança, igual o meu filho, igual o Gustavo que estão aqui, igual o garoto ali que está junto com o Cícero, quando esse garoto começa a frequentar uma igreja e anda junto com a comunidade, aproximadamente aí 1 ou 2%, não lembro agora, leva toda a sua família para a igreja consequentemente. Existe casos, você já deve ter ouvido algum caso assim. Quando se torna uma mulher, a mulher começa a frequentar uma igreja, participa da salvação, 23% dessas mulheres levam seus maridos e suas famílias para a igreja. Mas quando um homem, 27%, ou melhor, 17%, mas quando um homem se posiciona, 93% desses homens levam toda a sua família para Cristo. Quem você acha que o diabo vai militar para tirar da presença do Senhor? Quem você acha que ele vai combater diariamente para destruir essa imagem, fazendo com que eu e você, sejamos caídos para o adultério, sejamos caídos para a homossexualidade, ou seja, tudo aquilo que a gente vê aí que vai denegrir a imagem do homem? A bola está contigo, meu irmão. Não só nessa tarde. Leva essa palavra para você. Participe dos cursos. O Drummond vai começar aqui já, e ele vai dar uma explanação bem ampla de quantos movimentos com homens acontecem hoje no meio cristão. Nós estamos aqui dando os nossos primeiros passos, e eu convido a você a caminhar conosco. Convido a você. Está aqui o Nen, está com o pastor Francisco, os irmãos ali de uma congregação ali. Nós vamos caminhar juntos. Né, o Drummond, da Casa de Deus, de Campo Limpo. Nós vamos caminhar. O Drummond, vem para cá já. Vai começar já. Vem para cá já. O Drummond aqui foi um homem que Deus levantou para estar comigo já há alguns anos. E tudo que eu aprendi desse currículo aqui, Hombridade, aprendi com ele e com o Clésio Pena. Mas ele foi quem deu o pontapé inicial. E eu sou muito grato a Deus pela vida do Drummond, do Alexandre Drummond. Muitas coisas aqui nós compartilhamos, nós fizemos aí 3 ou 4 cursos, acho que uns 3 ou 4 cursos juntos, e muitas coisas nós sabemos do coração um do outro, né? Coisas que só nós compartilhamos. O Nen aqui também já está se formando comigo lá no Homem ao Máximo, e ele sabe que o ambiente ali que acontece dentro da sala, fica ali, né? Então esse homem aqui, esse homem, aquele homem, ele sabe de coisas que talvez você não sabe, e alguns que estão aqui sabem de coisas ao meu respeito que nem mesmo a Juliana, talvez, acho que não saiba, né? Talvez até nem meu pai está aqui, não sabe, né? Você não conhece meu pai, está ali, ó. Papai, está ali, hoje o pai veio, né? E é assim que acontece. Você não vai muito longe sozinho, querido. Você não vai muito longe sozinho, você tem que ter homens que vão caminhar com você ombro a ombro. Esse aqui é o homem que Deus levantou para caminhar comigo ombro a ombro. Eu sei que quando eu preciso de algum recurso, um help, um socorro, eu recorro a esses homens. Amém? Então você está aqui, está em boas mãos. Eu tenho certeza que Deus já preparou, já ministrou algo muito precioso na vida do Drummond, que ele vai passar para nós aqui nessa tarde. Amém? Tem homem aqui? Tem homem aqui? Vamos lá, meus irmãos. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor. Irmãos, meu nome é Alexandre Drummond de Paula, eu sou de Campo Limpo Paulista, o irmão falou Várzea Paulista, sou de Campo Limpo Paulista. Eu sou da primeira igreja batista de Jundiaí há 24 anos. Eu fui lá quando tinha 17 anos, fiquei cerca de 3, 4 meses, um momento muito conturbado, pai alcoólatra, mãe extremamente geniosa, ex-adeptos ao candomblé, e no momento áureo da nossa vida de muita prosperidade, eles foram para o candomblé e, não obstante, começaram a perder tudo. Problemas financeiros, ele trabalhava na capital, ia para casa só de sábado e domingo, muitas vezes chegava na minha casa e a minha mãe não compreendia o fato dele não ter recebido aquela semana, de maneira qual, ao invés da semana, o patrão dele, que no caso era meu tio, falava, na semana que vem você recebe as 2 semanas.
e começava aquele conflito, começava aquela discussão e ele ia se refugiar em um bar. Então, com 17 anos, eu fui à igreja, mas eu escolhi as sutilezas do mundo, comecei a namorar com a minha esposa com 21 anos e resolvi retornar à igreja no ano de 2000 e dali eu nunca mais saí. A Casa de Deus é uma igreja batista, ela é uma das primeiras do país, ela é da Convenção Nacional Batista, ela tem 122 anos. E nós temos algumas extensões, nós temos uma extensão na cidade de Itupeva, uma extensão na cidade de Itatiba, e temos a extensão de Campo Limpo Paulista, onde eu ajudei a fundar, porque é a minha cidade, que é muito próximo aqui, meia hora estou aqui. E ali na Campo Limpo Paulista, depois que eu fundei, se estabeleceu uma igreja, eu voltei para a sede, fiquei no decorrer de um ano. No ano passado o pastor Ala me chamou, falou, poxa, você é da cidade, por que você não fica aqui conosco? Você tem ajudado no HD lá, HD lá é Homens de Deus, é o nosso Ministério de Homens da Casa de Deus. Mas nós precisamos de você aqui. Eu falei, tá bom, desde que eu continue no HD lá, eu ajudo vocês aqui. E abre parênteses, ajudo muito no HD de Campo Limpo, inclusive o culto que o irmão foi, que o Haroldo foi ontem, foi em Campo Limpo Paulista. Todo término de ano eu realizo eventos em Campo Limpo Paulista. Em julho eu realizo um evento muito grande para poder comemorar o Dia do Homem. Já é o segundo ano consecutivo, você foi esse ano, né? No evento de julho. Eu ponho lá alguns carros antigos, levo alguns lanches, levo um pessoal para poder fazer uma demonstração de uma arte marcial, uma defesa pessoal, ministro uma palavra prévia, deixo um telão lá rolando uns rock pop, porque eu me gosto de música, né? Tiro aquelas músicas melancólicas, não, que não tem um momento que nós não as usemos para louvar, isso é bênção também. E nós fazemos um evento ali, no próximo ano, tomou tamanha proporção que Campo Limpo ficou pequeno. Nós vamos fazer na Casa de Deus em Jundiaí, vamos fechar a rua em Jundiaí, que é maior, cuja estrutura da igreja é maior. A igreja de Jundiaí é para quase 2.000 pessoas sentadas. Em Campo Limpo nós temos um templo para 100 pessoas no máximo sentadas. Então, tenho feito esses eventos, e aí eu voltei para Campo Limpo com a função de coordenador evangelístico. E eu estou lá fazendo diversos eventos dentro dessa área de evangelizar. E está tudo entrelaçado, irmãos, porque o homem, eu preguei ontem, o homem em tua cruz, ele tem como incumbência evangelizar. Ele tem como incumbência falar do amor de Deus às pessoas. Ele tem como incumbência se posicionar. E voltando para o critério dessa igreja, eu quero mandar um abraço aqui para a igreja do meu pastor Clóvis Pontes, que é o pastor sênior da igreja, mandou um abraço ao pastor, tá? Agradeço por vocês a oportunidade de poder estar vindo aqui ministrar, para mim é uma honra. O Haroldo eu o conheci, acho que uns 3 anos atrás, Haroldo, que foi aquele curso. Eu estava ministrando lá na sede Homem ao Máximo, junto com o meu irmão Flávio, e o Haroldo era um dos que estavam lá. E, posteriormente, eu falei, vou abrir mais uma turma, né? Depois vocês olhem aqui. A Universidade da Família, ela faz, através da Cris Mass Network, cerca de 11 cursos voltados para a hombridade. E eu abri um curso, não me recordo qual que era, Haroldo, e dentro desse curso que eu abri, o Haroldo estava lá novamente, e o Flávio me ligou e falou assim, Drummond, eu queria lançar o Haroldo como líder, para que ele pudesse levar todo esse conhecimento para Caieiras. Eu falei, faz o seguinte, vai você e ele de líder, e eu vou ali como estudante, né? Foi Homens Fortes em Tempos Difíceis. E ali lançamos o Haroldo como líder, porém, no entanto, o Flávio ficou um mês ausente, e eu acabei liderando ao lado do Haroldo, e foi uma grande bênção. A partir daí o Haroldo foi para ele, olha, é necessário também que você faça um curso, nós lançamos ele como líder, ele era líder já pela Universidade da Família, falei, mas é necessário também que você faça com peso e pena. Eu, irmãos, como que eu conheci esse ministério? Eu estava num momento da minha vida que eu fazia seminário aqui em São Paulo, na Barra Funda, no Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Tonini. Eu estava fazendo ali um curso de teologia, que foram quase 6 anos, depois eu fiz a validação pela Unifil, lá de Londrina, para poder ser reconhecido pelo MEC. E criou-se dentro da igreja um murmúrio que o Drummond estava ficando teólogo, que era uma grande mentira, porque a verdadeira teologia é aquela que te aproxima de Deus, não é aquela que te faz ser somente que acadêmico. E um dia, começou um murmúrio que estava havendo um curso de homens dentro da igreja. E eu confesso aos irmãos que eu não dei muita importância. 2 pessoas vieram falar comigo pessoalmente, um deles, o Haroldo, os dois o Haroldo conhece, um foi o Hérito, depois foi o Henry. E eu falei, não, tá bom, qualquer dia eu dou uma atenção para esse curso, vou fazer. E um dia eu estava, um cidadão chegou, que é o Joese, que é o nosso líder de homens lá hoje, e falou assim, você poderia fazer um curso conosco, né? Eu falei para minha esposa, poxa, para tirar essa marra de teólogo, deixa eu fazer esse curso lá. Eu falei, e no mais,
olhando para a vida do Joézer, o Joézer era um cidadão que até uns dias atrás ele era um religioso dentro da casa de Deus, ele era um legalista, porque ele vinha, mas ele não se entregava, e ele tinha aquela ideia da superabundante graça que o salvava, aprontando as mais diversas atrocidades, nos mais diversos campos da imoralidade. E eu contestava a vida do Joézer, como que o cidadão vem, senta no nosso meio, ouve a palavra que eu ouço, ele é ministrado da mesma forma da qual eu sou, e ele não toma um posicionamento, mas ele foi fazer o curso, e a partir dali ele tomou um posicionamento, a partir dali ele conseguiu, através do conteúdo do curso, mudar uns paradigmas, mudar umas chaves na sua mente, e ele se tornou um cristão de verdade, ele se converteu, ele se arrependeu, e eu vendo o semblante do Joézer, e de mais um outro irmão chamado Estevão, que estava no mesmo paradigma, que nasceu na igreja, mas que até então não tinha tomado posicionamento, eu falei, espera aí, esse curso tem alguma coisa diferente, porque o semblante deles mudaram, o comportamento deles mudaram, as ações deles mudaram, então fui fazer o curso. Em 2017, não só me apaixonei pelo curso, como eu levantei um propósito de guerra, de batalha, da qual eu vou levar até o último dia da minha vida, que é levantar homens para se posicionar na sociedade que vivemos, para tomar um posicionamento com tudo quanto que está acontecendo. Vou falar aqui no decorrer da palavra, eu só estou introduzindo para que vocês possam me conhecer um pouco. E ali e diante eu comecei a fazer os mais diversos cursos. A Universidade da Família, que se reside lá em Pompeia, começou com os cursos Aliança, não obstante eles souberam que lá em Peru estava tendo um curso chamado Dom ao Máximo, eles foram até lá, conheceram do curso e trouxeram para o Brasil. Então a Chris Mass Network, ela se estabeleceu no Brasil através da Universidade da Família para poder ministrar os cursos. A Universidade da Família, fazendo jus ao seu nome, ela não só ministra cursos da Chris Mass Network, que é rede de homens cristãos, ela tem cursos da paternidade, sobre criação de filhos, esse é o único que eu não posso ministrar por enquanto. Tem o Crawl Finanças, da qual eu vou pegar 2 turmas para o primeiro semestre de 2026 para ministrar, porque eu fui lá também me especializar nessa área. Ele tem o Aliança, que eu fiz recentemente com a minha esposa, para podermos estar ministrando para casais também. Ele tem também o de Habitudes, que é voltado para a liderança juvenil, mas também pode ser empregado em corporações de adultos. E tem o IES Carreiras, que eu fiz há cerca de um mês atrás, que você trabalha para que adolescentes comecem a se achar na sua carreira, na sua aptidão para aquilo que ele vai estudar, que é muito bom, que é muito interessante. Então a Universidade da Família tem esse propósito de ser um recurso de Deus para que famílias sejam transformadas. E agora até o mês de março eu faço paternidade, principalmente pelo fato de eu ter 3 filhos. Sou casado há 20 anos, tenho um relacionamento de 27 anos com a minha esposa, entre namoro, noivado, depois casei, em 2004. Tive a Gabriele, que vai começar agora a faculdade na Anhembi Morumbi, no Paulista, de modas. Foi uma conquista, foi um milagre, porque é um pouco caro, mas eu falei para Deus assim, lá na praia, Deus, é 2.200, é muito duro para me pagar. Se fosse 1.200, conseguiria pagar. Irmãos, rápido testemunho, já vou entrar na palavra. E nós estávamos ali nas nossas férias hoje é o meu último dia de férias, amanhã eu vou trabalhar. Trabalho na indústria química lá em Itupeva, sou técnico químico de produção. Faço trabalho de turno, amanhã eu entro à noite. E estávamos ali, dentro de 10 dias, descansando na praia, e eu saí no shopping, no cinema, um dia que estava chuviscando, não deu para ir para a praia, e andando no shopping, irmãos, mas com muita fé. Uma oração muito simples, falei, Deus, é 2.200, eu não posso pagar. Mas se caísse para 1.200... Minha esposa fazendo muitas contestações, a minha própria filha fazendo contestação, jogando a toalha. E eu falei, não, eu não vou jogar a toalha, porque eu sou filho daquele que é o dono do ouro e da prata. Eu sou filho do Senhor, e eu sempre profetizei na sua vida que não só você, como os demais filhos, seus irmãos, meus demais filhos, todos fariam faculdade. Falei assim, aí andando ali, eu falei, Deus, se eu pudesse ter um desconto aí, de uns R$1.000, eu sei que é difícil, cairia para 1.200, ainda com muito custo, eu pagaria, seria difícil, mas eu conseguiria. No dia seguinte, nós estávamos indo para uma praia, o tempo abriu, e minha filha falou assim, pai, e eu falando para ela, viu, vai lá, tenta uma bolsa, estuda, mostra os seus croquis. Croquis, para quem não sabe, é desenhos de vestido que ela faz com muita perfeição. Na época do Covid, ela com 13 anos, ela começou a desenhar, e eu vi que ela tinha um dom. E ela pegou e falou assim, pai, eles estão dizendo aqui que se eu fizer a matrícula hoje, eles dão para mim 46% de desconto, e vai cair para R$1.200. Eu falei, faz essa matrícula agora, porque é Deus que está atendendo a oração que eu fiz num caminhar de shopping, irmãos. Então, irmãos, profetize na vida dos seus filhos, tenha fé, tenha credibilidade, o Deus que você serve. E a Gabriele vai começar a faculdade, tem a Giovana, 13 anos, está despontando para o basquete. A Giovana, ele gosta da Giovana, né? Ela está desse tamanho com 13 anos, está despontando para o basquete. E tem meu jogador de futebol ali, o Gustavo, com 9 anos, faz escolinha lá
escola de São Caetano, e está indo bem também, e agora é meu assistente. Quando eu vou pregar, ele vem comigo, ele me ajuda na ministração, quando eu peço para ele pegar alguma coisa. Mas, irmãos, que Deus os abençoe pela oportunidade. Agora vamos entrar na palavra. Se você tiver com Bíblia, iPad, quiser me acompanhar, eu vou fazer um sermão rápido, chamado Homem de Verdade, e a palavra-chave desse sermão se encontra em Êxodo 18, 21. Dando um tempo para que vocês achem. Depois eu volto a falar um pouco dos cursos. Mas conforme eu disse a vocês, irmãos, eu tenho levantado uma bandeira, chamando homens para posicionar, e na medida que eu chamo homens, eu não chamo somente para estar andando do lado, eu tenho levantado armas para poder dar a esses homens, para que eles possam se posicionar contra uma sociedade tão conturbada, com quantos ataques da qual estamos vivendo. E lá em Êxodo 18, 21 diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefes de 10. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Irmãos, Jetro, sogro de Moisés, estava observando Moisés, que sentava no decorrer da manhã para poder atender o povo, e ele via que aquele período era muito extenso, que cansava Moisés, aquele período deixava Moisés exaustivo. Então ele chega para Moisés e fala: o que é isso que você está fazendo? Ele fala: eu sento aqui para que o povo venha me consultar. Ele fala: mas não é justo que você faça isso, você vai se acabar fazendo dessa forma. Então ele pega e sugere para Moisés, ele dá uma estratégia para Moisés. Ele é um sogro que ele vê Moisés talvez como um filho, e eu tenho orado por isso. Se você é pai de garota e você ainda não tem um genro, saiba que seu genro já está por aí. Então cabe você orar pelo seu genro, falar assim: Deus, que eu não tenha um genro, que eu venha ser em casa alguém que possa vir ser o meu filho, que venha compor minha família. Pensa bem, é uma pessoa da qual vai cuidar da sua filha, vai tirar a filha do seu lar, vai ser cortado o umbigo. Então você tem que orar, irmãos, pelo seu genro. Eu tenho já orado pelo meu genro, tenho orado pela minha nora. Gustavo está com apenas 9 anos, está muito cedo. Para a Giovana, 13 anos, está cedo. A Gabriela, 17 anos, já estamos conversando. Mas temos que orar para o nosso genro. Então Jetro, ele chega para Moisés e ele fala: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos eles sobre chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, para quê? Para que Moisés, somente as coisas mais difíceis de serem resolvidas fosse a ele, para poder dar a Moisés a condição de poder fazer um governo bem estabelecido. Quando eu assumi a coordenação evangelística de Campo Limpo, eu falei para... Obrigado, irmão. Pode deixar. Obrigado. Quando eu assumi a coordenação evangelística de Campo Limpo, eu falei: pastor Alan, o senhor fica satisfeito, contente, que todos os eventos que eu fizer, eu só quero que o senhor venha até ele, eu não vou lhe procurar para nada. Por quê? Porque eu quero que você apacente essas ovelhas dessa igreja, eu quero ser o ajudante para que o senhor interaja nessa igreja, no apacentamento de ovelhas. Se você quiser ajudar o seu pastor, irmãos, faça da mesma forma quando você tiver um ministério em sua mão. Tem pessoas que ligam para o pastor até quando o vaso da casa entope, leva tudo quanto é tipo de problema para pastor. Então, se você quiser ajudar o seu pastor, procure autonomia em Deus para resolver alguns problemas. E aquilo que for de maior dificuldade, aí sim você procura o seu pastor. Você alivia o fardo do seu pastor. Tem pessoas, outro dia o cidadão pegou, foi fazer um culto no lar. Pastor, eu estou sem cadeira aqui, as cadeiras estavam na igreja, só ele pôr no carro dele e levar, ele tinha picape. Mas ele ligou para o pastor para poder pedir cadeiras. Então, quando eu assumi ali em Campo Limpo, eu falei assim: pastor, eu fiz uns 8 eventos esse ano lá. Fiz evento para as crianças, fiz evento social, pegando os moradores de rua, levando lá para tomar um banho, para almoçar, para levar uma peça de roupa, para poder levar um kit para a rua, né, porque não tinha onde morar. Fizemos vários eventos, e todos os eventos o pastor chegou lá e deu o seu aval do que estava certo e do que estava errado, mas diante de algo que estava sendo realizado. Então, Jetro olha para Moisés, Jetro aconselha Moisés. Agora, presta atenção. Ele fala: homens tementes a Deus, homens de verdade. Então quer dizer que se tem na Bíblia uma menção de homens de verdade, quer dizer que existe homens de mentira. Homens que não estão exercendo o seu papel de homem, homens que não estão exercendo o seu papel de hombridade, homens que não estão exercendo o seu papel de pai de família, homens que não estão exercendo o seu papel de pai de filhos biológicos, da qual ele não tem que ser só o pai biológico, mas tem que ser um pai cooperativo na vida do seu filho, um pai constante na vida do seu filho. Homens que acham que só o fato de levar o pão de cada dia para casa, ser o provedor do lar, ele já está tudo bem, está tudo satisfeito, mas não cuida do emocional da mulher, não cuida do emocional do filho, não cuida de tantas pendências que há
dentro do próprio lar. Então ele faz descrição de alguns homens, fala homem capaz. O que é um homem capaz? Homem que tem um poder de produção, homem que tem um poder de execução, homem que tem um rendimento ao máximo. Tem homens que não faz as coisas que a esposa pede no próprio lar. E vocês estão olhando para um homem que por muito tempo foi um procrastinador. Eu trabalho até hoje na firma, todo mundo fala, Drummond trabalha como um leão. Todos os líderes, modesta parte, irmão, não quero aqui me engrandecer, mas todos os líderes falam que gostaria de me ter na sua equipe por causa do rendimento trabalhista, mas no meu lar eu deixando muita coisa a desejar. Até que um dia, diante de uma circunstância, uma situação, o Espírito Santo falou, uma contenda no lar, uma briga ferrenha no lar. E não faz muito tempo isso, foi questão de uns 2 anos atrás, numa madrugada, quando eu subi no banheiro, ajoelhei para orar, o Espírito Santo falou assim, você é um procrastinador. Aquilo que ela pede para que você faça, ela não consegue fazer pelas suas forças. Ela não consegue fazer pelas suas ações. Cabe você fazer. Sabe o que eu fiz? Eu desci, ela estava no sofá chorando. Aí eu comecei a chorar com ela, eu falei assim, eu quero te pedir perdão. Porque eu sou um procrastinador. Porque eu deixei muita coisa a desejar. E muito daquilo que você pede, da qual eu procrastino, eu vou começar a fazer. Irmãos, tem pessoas que é um leão para trabalhar no seu lar, mas quando chega na sua casa, deixa a capacidade de lado. A palavra de Deus fala aqui que dentre esses homens, o homem tinha que ser um homem capaz, um homem que tem um poder de produção, de execução, de fazer em prol do seu lar. O seu lar é o seu quartel-general, é onde você interage com a sua família, é onde você recebe a sua esposa, seu filho, onde vocês almoçam junto, jantam junto. Tira o celular no momento do almoço, tira o celular no momento da janta, não pode ter celular na mesa, porque é o momento que vocês conversam entre vocês. Eu sento lá, olho para a minha esposa, olho para minhas filhas, olho para o meu garoto, e eu falo, louvado seja Deus, porque um dia no meu lar, eu me recordo do meu pai comendo uma canja, minha mãe falando tanta besteira, tanta atrocidades a ele, e ele falou assim, se você não parar de falar, eu vou jogar essa canja no seu rosto, na sua cara, e ela falou assim, joga se você fome, aquela canja foi parar na cara dela. Eu vivi esse tipo de situação, de um lar conturbado, de um lar destruído, mas hoje quando eu sento na minha casa, eu vejo meus filhos, eu vejo minha esposa, eu dou glória a Deus, porque o meu lar é um lar unido. Nós rimos, né, Gustavo? Nós contamos histórias um para com o outro. Gustavo conta alguma situação que ele viveu na escola, e as meninas também contam, e tem a Giovana que é uma palhacinha, começa a contar as coisas, e ela conta, ela mesma ri, às vezes a coisa não é tão engraçada, mas o fato dela rir já nos contagia, todo mundo começa a rir junto, isso é harmonia no lar. Outra questão que ele fala aqui, homens temente a Deus. Em Provérbios fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Muitas pessoas querem sabedoria somente na leitura e no conhecimento, mas o conhecimento somente que enrostido em você e não aplicado não é sabedoria, é só conhecimento. Uma vez que aplicado, uma vez que exercido, ele se torna sabedoria. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, porque quando você teme a Deus, você começa a procurar ler mais as Escrituras Sagradas, você começa a procurar entender mais os critérios que Deus quer para a tua vida. Aqui é um regrário de fé, para que você viva. Aqui tem resposta para todas as coisas. Um dia um cidadão perguntou, a Bíblia tem resposta para todas as coisas? Eu falei, irmão, se você estiver perguntando, se a Bíblia fala se você tem que ser arminiano, calvinista, ela não vai te esclarecer, isso vai depender da sua interpretação, mas tudo aquilo que você precisa saber, para que você tenha um dia a dia abençoado, profícuo, próspero, aqui o tem. A palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. E aí ele fala também que aborrece a avareza. Avarento é quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, é quem falta generosidade. Homem, você tem que ser generoso. Generoso com o seu lar, generoso com a tua casa. Eu não estou falando que você não tem que ter um plano de economia financeira. Se um dia você fizer o Crawl Finanças, que vem da UDF também, você vai aprender a lidar com as finanças, como guardar dinheiro, como poupar, mas você vai aprender que você é mordomo, que você não tem nada nessa vida, que nós estamos aqui como mordomos de Deus, tudo que nós temos aqui é porque Deus nos concedeu, é porque Deus nos deu o direito de ter, seja seu carro do ano, seja sua casa, seja o que for, foi Deus que lhe deu, segundo a sua generosidade. E o que você faz com suas finanças? Tem homem que não entendeu até hoje, dentro da palavra de Deus, o que é dizimar, o que é ofertar, o que é colocar dinheiro no reino. Isso é um privilégio, é uma forma de adoração, uma forma de glorificação a Deus. É você tirar algo que lhe custa e entregar ao Senhor. Então, homem que aborrece a avareza, homem que é generoso. Eu acho que os irmãos que viram pregar lá na quinta-feira, viram fazer menção de quantas foram as vezes que um irmão em dificuldade, sem expor a vida do irmão,
me levou a ligar para alguns irmãos que estavam em melhores condições e falar: ó, tem um irmão que está passando assim, assim, assado, por determinada circunstância. Eu queria levantar uma oferta na vida do irmão. E esses irmãos, em sua generosidade, me mandou dinheiro para que eu pudesse fazer uma oferta na vida desse irmão. Algumas vezes eu tive que falar para o irmão se ele me autorizava a falar o nome deles para essas pessoas, porque eu não posso também agir no anonimato, no oculto. Então, uma vez que ele me autorizou, eu assim o fiz, mas sem expor, irmão, pegando pontualmente de cada um para poder abençoar aquele irmão, porque havia irmãos generosos. O evento que nós fizemos lá, na quinta-feira, no decorrer da semana, eu tinha R$290 para fazer um evento. Minha ideia era fazer 450 lanches, com refrigerantes, e de repente eu pedi para os líderes: deixa que eu faça o pedido da oferta. Irmãos, sobrepôs. Eu precisava de cerca de 1.600 para fazer o evento. Deu 2.000 e pouco. Eu fiz um caixa para o HD, por causa de irmãos generosos que entenderam o propósito. Eu não queria cobrar o lanche, eu queria que todos comessem. Só o Haroldo acho que comeu uns 8 lanches lá. Glória a Deus por isso. Foi umas linguiçaiadas no tacho, irmão. Foi uma festa, foi um fervor de homens generosos. Então, irmão, Jétro, ele coloca aqui algumas características, dentre essas, homem de verdade. E o que é ser um homem de verdade? Edwin Lee Cole é quem escreveu todos esses livros que a Chris Mass Network começou a divulgar para que sejam feitos cursos voltados para homens. E ele tem uma frase, antes dele falecer, esse ano eu estive com o filho dele lá em Pompeia, porque tem uma peculiaridade: quando você faz 5 cursos dentro desses cursos, você recebe uma medalha. Depois vocês podem ver ali, eu recebi uma medalha, foi lá em Sorocaba. E quando você faz os 11 cursos, você recebe uma espada. Você não ganha, porque é fruto de uma conquista. Você conquista a espada, porque você fez 11 cursos. E na medida que você faz curso, você ministra na vida de homens, você lida com as mais diversas circunstâncias e situações, e você ombreia aqueles homens, e você pede para Deus lhe capacitar para você ser um instrumento dele na vida daquele homem, para orientar aquele homem, para poder direcionar ele segundo não só a lição, mas segundo a palavra de Deus, até mesmo porque as lições é a palavra de Deus pura. E esse pastor, Edwin Lee Cole, quando eu fui receber lá a espada, eu estive com o filho dele. Mas o pastor Edwin Lee Cole, ele até o último dia da sua vida, ele proclamou o evangelho na vida de homens, ele trabalhou para o empoderamento de homens. E ele tem, dentre várias frases de impacto, uma que ser do sexo masculino é questão do nascimento. Você nasceu homem. Ser homem é questão de escolha. Se você quer ser um homem de verdade, é questão de você escolher ser um homem de verdade. Outra frase dele é que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Hombridade, irmão, quando o irmão Haroldo fez um exemplo aqui de você estar do lado do seu irmão, quando o músico que estava aqui também cantando fez a mesma menção, tem duas questões que nós podemos levar ao significado de hombridade. A hombridade com o é ombro com ombro, é quando você está com o seu irmão, e esse irmão que está ao seu lado aí, quase que encostando no seu ombro, é ombreado por você, ele é assistido por você, e quando você estiver diante de uma dificuldade, o irmão músico também fez a menção de Eclesiastes 4:9, onde que quando um cai, o outro levanta. Isso é hombridade com o. Mas tem também a hombridade com H, que é de hombre, que vem do espanhol, que fala de hombridade, que fala de ter retidão de caráter, de ter dignidade, de ter honradez, de ser um homem varil, um homem que tem quesitos, de ser um homem de verdade, um homem honesto, um homem que você pode confiar, um homem de palavra. O que é ser um homem de verdade? É ser um homem que pratica a hombridade, e que assim ele é semelhante de Cristo. E então quando ele quer ser um homem de verdade, se você quiser ser um homem de verdade, muitos dos homens querem ser como o Cristiano Ronaldo, talvez ter o dinheiro do Cristiano Ronaldo, talvez ter o dinheiro do Messi, talvez ter o dinheiro do Elon Musk, mas ser um homem de verdade é ser a semelhança de Jesus. Ser um homem de verdade é andar com Cristo. Eu me recordo quando criança, católico, ia na igreja, fiz catecismo, fiz crisma, fiz primeira comunhão, e lá eu tinha uma música que nós cantávamos do Padre Zezinho. Eu espero que vocês não escandalizem por eu estar cantando uma música de um padre católico, mas eu não vou cantar porque eu não tenho a voz tão bonita quanto do irmão, mas dizia assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na tua mão, tarefas escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso, alguns de vocês estão lembrando dessa música, alguns de vocês foram católicos, o que é preciso para ser feliz? E aí ele canta: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou,
viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e a chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Embora seja de um padre católico, tem tudo a ver na sua teologia, porque nós temos que amar como Jesus amou, ser como Jesus foi. Então, quando você começa a estudar dentre a palavra, a vida de Jesus, você começa a entender alguns critérios que dentro da vida de Jesus, dentro do que ele lhe pede, lhe leva à condição de ser um homem de verdade, um homem varonil, um homem íntegro, um homem de hombridade, um homem cujo qual sua esposa olha, sente segurança por saber que tem um homem de Deus em casa, tem que ter um homem no lar, que não vai só levar o pão de cada dia, mas vai ajudar também quando ela estiver com o seu emocional abalado, quando ela tiver um conflito, ela vai chegar para você e falar assim: meu esposo, ora por mim. Uma das lições do Homem ao Máximo fala que você tem que orar com a tua esposa. Fiz menção também lá no culto lá, que um cidadão de 75 anos, de casa de Deus, quase 80 anos de idade, nasceu lá quase na igreja, ele falou, quando fez o curso, ele falou: nunca orei com a minha esposa. Irmãos, você tem que criar intimidade com sua esposa, chegar lá, se posicionar, falaram aqui muitas vezes na ministração de hoje, posicionamento, posicionar e falar assim: eu quero orar com você, eu quero orar por você. Ah, estou com uma dor, estou com cólica, estou mal, então vamos orar, amor, eu vou orar por você, eu vou interceder por sua vida. Tome posicionamento, busque na palavra, ser como Jesus o foi. Entenda, quando, por exemplo, vemos em Efésios 5:25, fala sobre uma menção de como era Jesus, como Jesus age em relação à sua noiva, porque lá fala para que a mulher seja submissa ao homem, fala que o homem é a cabeça, mas quando chega no momento de falar com o homem, fala para que ele dê a vida pela sua noiva, como Jesus o fez pela sua noiva, que é a igreja. Você está disposto a dar a vida pela tua esposa? Você é homem varonil de verdade, que dá a vida pela tua família, morre no lugar dele se preciso, se necessário, sem hesitar? Sem hesitar. Então Efésios 5 fala, se você quer ser como Jesus, você tem que ser alguém que dê a vida pela sua esposa, pela sua família. Como que Jesus agiu quando ele estava sendo tentado? O homem é tentado diante de muitas circunstâncias, diante de muitas situações. Talvez você trabalhe num ambiente que só tem mulher, graças a Deus só trabalha com macho, com homem. Mas às vezes o cara trabalha lá no sistema bancário, num sistema que tem muitas mulheres, muitas delas carentes, muitas vezes delas insinuativas. Conheço vários homens que chegaram em mim e falaram que estava passando por situação, por tentação. Teve um que eu tive que falar para ele sair do emprego dele, lá no Rio de Janeiro, porque ele estava quase caindo. Ele estava fora de casa, passando 2, 3 semanas fora, e a camareira estava cantando ele, e falou que mandou algo para ele. Eu falei: mas se ela mandou algo para você, é porque você deu seu número para ela, sai daí desse emprego, você está facilitando. Por que ela tem o seu número? Porque a camareira de um hotel tem o seu número, que intimidade você tem com essa mulher? E ele saiu. E ele falou: graças a Deus, porque eu ia cair. Se é que não caiu. Mas ele se recompôs. Então, irmãos, como que Jesus lidou com a tentação? Jesus foi tentado, foi levado pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado. E quando ele estava lá, Satanás apareceu para ele, e vocês sabem que Satanás começou a tentar ele. Se você é o filho do homem, lance-te daqui que os anjos te pegarão. Se você é o filho do homem, está com fome, faça com que essas pedras virem pães. Se você é filho do homem, eis que dê-me a adoração, que eu te darei todos esses reinos. Jesus poderia ter fulminado Satanás com raio, ter fulminado Satanás com poder, com um olhar ele podia ter destruído Satanás. A palavra de Deus fala que quando Satanás foi expulso, Deus nem pôs a mão, foi Miguel e seus anjos. É como Deus falasse: faça essa aí para mim, porque eu nem vou pôr mão nesse traste. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem um poder incomensuravelmente maior. Existe uma ideologia do primeiro século chamada maniqueísmo, que quer colocar Satanás no mesmo patamar de Jesus, falando que está uma briga entre o bem e o mal. Jamais, irmão, Deus sempre vai ser muito além do que Jesus. Do que Satanás. Deus, Jesus, Espírito Santo, sempre vai estar muito além do que Satanás. Satanás só age na sua vida se Deus permitir. Então por isso que você tem que buscar esse Deus, ser amigo desse Deus, ser adorador desse Deus, ser servidor desse Deus, para que Ele te guarde. E Jesus, diante da tentação, poderia ter fulminado, ter destruído Satanás, poderia ter dado uma bufetada de Satanás, lançado ele longe, mas o que Jesus fez? Está escrito. Está escrito. E se Satanás vem afrontar Jesus a tentar, sabe com o quê? Com a palavra. Satanás vem tentar Jesus com a palavra. Tem pessoas que colocam lá a Bíblia, no Salmo 91, como um amuleto no teu lar, e nunca usa a Bíblia. Mas Satanás usou o Salmo 91 para poder tentar Jesus. E Jesus disse: está escrito. Qual é o exemplo que você tira de Jesus? Você tem que buscar na sua vida a palavra.
Se você quer ser um homem de verdade, você tem que ser um homem que busca as Escrituras, que busca a palavra, que deixa que ela te molde, que deixa que ela te faça ser um homem de verdade, que deixa que aquilo que diz, você venha viver na ajuda do Espírito Santo de Deus, que por nossas forças nós somos fracos, nós não conseguimos, mas quando nós buscamos o Espírito Santo em nossa vida, Ele nos capacita, Ele está aqui para não nos deixar órfãos, Ele nos capacita, Ele nos ensina, Ele nos direciona, para que possamos viver a palavra. Jesus, certa vez estava agoniado. Você passa por agonia por causa de muitas coisas, ou não, sou só eu, que pega o olerite, vê quanto vai receber, e sabe que daquele dinheiro tem que ter pago o sustento do lar, tem que ser pago as necessidades da família, agora a escola, agonia. Certa vez cheguei em casa, quando o Gustavo nasceu, todo mundo paparicou o Gustavo caçula, o bebezinho homem, né? Até então só filhas mulheres, eu cheguei e o Gustavo estava no meio. Eu tenho essa foto, irmãos, estava a Joyce, minha esposa aqui, a Giovana aqui e a Gabriela aqui, parece que elas fizeram um cerco no Gustavo assim. Eu falei, não, vou tirar foto. Mas antes de tirar foto, fiquei um tempo contemplando e vendo a minha responsabilidade de pai. Essa minha família é minha responsabilidade como homem, de cuidar deles, de zelar. Então Deus me ajude, me dê a graça. Muitas vezes ficamos agoniados com uma série de situações, e como que Jesus agiu na agonia? Lucas 22, 39 e 46, ele foi orar. Foi no momento que falou que suas lágrimas eram como de sangue. Então, os exemplos que você tira de Jesus, da vida pela esposa, como Jesus o fez em relação à igreja, Efésios 5, 25. Buscar a palavra para poder conter toda a tentação na sua vida, como Jesus o fez, está lá em Lucas 4, 1 a 13. Orar, como Jesus fez no momento de agonia, está lá em Lucas 22, 39 a 46. Ou seja, se você quiser ser um homem de verdade, seja igual a Jesus. Procure ser igual a Cristo. Procurar ser igual ao Senhor Jesus. Irmãos, um homem de verdade é um homem que vive os parâmetros da palavra de Deus. E quando estamos enfraquecidos diante de uma situação, porque nós somos carnais, nós somos limitados também como homens. Não vou dizer que nós não temos nossas limitações. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos pagar o preço. Ter uma vida de oração, ter uma vida de busca na palavra. E principalmente se relacionar com Cristo. Entender que oração é vida relacional com Jesus. É você falando com Cristo. E quando ainda assim, com tudo isso, houver alguma situação eminente à queda, você se arrepender diante do Senhor. Você buscar Ele, para você confessar o teu pecado, porque o perdão já foi dado, concretizado na cruz, quando Ele foi levado a ela, após tortura, após sarro, escânio, para que nós pudéssemos ter vida em Cristo. O perdão já foi dado, então cabe o que? A confissão. É fácil você confessar, mas pecado tem nome, e confissão tem que ser descrito, porque é muito genérico eu chegar ali, Alexandre Drummond, Deus me perdoa pelos meus pecados. Não, confessar é descrever o pecado. Você chegar, não sei se alguém já passou por isso, fala assim, Deus, eu olhei com aquela pessoa com pensamentos impuros, eu fui adúltero, e muitas vezes uma pessoa está casada, então você tem que confessar a Cristo, confessar ao Senhor e pedir ajuda, para que isso não seja algo que te leve à queda. Você tem que confessar, um homem de verdade é um homem, não é um homem que não cai. Edmund Lee Scolley também fala que você não morre por cair na água, você morre por permanecer nela. Por permanecer nela. Então, se está numa concepção de pecado, saia dele, confesse a Cristo, confesse a Ele que você pecou, que você se arrependeu e que você quer uma mudança de vida, que você quer uma mudança de paradigma, que você quer buscar mais dele em sua vida e ter a ajuda do Espírito Santo para que você o vença, para que você venha a ser um homem de verdade. Estou quase que finalizando, não podia deixar de mencionar 1 Reis 2, no versículo 1, que diz assim: e aproximaram-se o dia da morte de Davi, e deu ordem a Salomão seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Sê homem. Olha o direcionamento que ele dá para o seu filho, sê homem. Em algumas traduções, o esforça-te vem como seja corajoso. E aí lembramos também de Josué, quando o próprio Deus fala para ele, seja corajoso e ser homem.
e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que te prospere em tudo quanto que fizeres, para onde quer que voltares. Ou seja, busca a palavra de Deus, busca viver aquilo que Deus designou dentro da tua palavra, dentro dos seus mandamentos, dentro da tua lei, para que você seja próspero, onde quer que você vá, onde quer que você coloque a planta do seu pé, você seja próspero, você seja abençoado, você seja homem. Esses são recursos que ele deu para que Salomão viesse a ser homem. Ele não só falou, seja homem, e acabou. Ele deu um direcionamento, ele deu condimentos dentro da palavra de Deus, para que ele viesse a ser homem. Homem. E além desses recursos, que é a palavra de Deus, nós temos uma diversidade de recursos que Deus levanta para nos direcionar. 1981, Edon Lee Scully tinha já um ministério pastoral, mas ele começou a entender que os homens precisariam de um ministério que tratasse assuntos específicos na vida do homem. Então ele escreve um livro, pega para mim o livro ao meu máximo, Gustavo, meu assistente de culto. Ele escreveu esse primeiro livro, que se tornou um curso, chamado Homem ao Máximo. Quem já o fez? Tá, pouco menos da metade o fez. Irmãos, esse livro aqui é uma mudança de chave na nossa mente. Ele é uma quebra de paradigma. Eu já fiz acho que umas 6, 8 vezes esse livro. Mas toda vez que eu faço, eu saio com alguns aprendizados. Alguns, não com algum, com alguns aprendizados novos. Com algumas experiências novas. Que Deus dá através desse livro. Então são recursos que Deus levanta para que nós possamos, através deles, nos espiritualizar. Você é colocado num ambiente onde nós trabalhamos para que ele seja seguro. Sabe por quê? Porque o homem, o ser durão, e é um homem que não quer se expor. Você acha, nós achamos, você não, nós achamos que na medida que nós expomos, nós estamos mostrando uma vulnerabilidade. Obrigado. E nós não queremos ser vistos como seres vulneráveis. Mas quando você entra numa sala com 10 homens, da qual 2 são facilitadores, nós não gostamos nem de falar líder, e você vê que aquele é um ambiente seguro, o Espírito Santo começa a te compelir a falar, a você abrir o seu coração, a você abrir a tua alma, e ali você compartilha aquilo que você está vivendo, e vem uma palavra dentro da própria lição, através do facilitador, ou através até do irmão que está ali contigo, onde vai te orientar quanto àquilo que você está vivendo. Leva alguns conflitos? Leva. Eu já vi no decorrer, conforme já falei para vocês, fiz todos os cursos, e alguns mais de uma vez, Homem ao Máximo, mais de umas 6, 8 vezes, Homem de Verdade 2 vezes, Tesouro 2 vezes, mano. Mas ali você encontra homens que uma vez chorou porque ele sonegava imposto na empresa dele. A empresa dele, hoje ele é um grande líder, irmão, mas a empresa dele vende 6 milhões ao mês. E ele sonegava imposto, chorou como uma criança. Eu já vi homens que chorou porque ele estava em adultério. Já vi homem que chorou porque ele estava com um problema com o filho voltado das drogas. E no livro chamado Integridade Sexual, um jovem olhou para mim, já casado, com a esposa grávida, e ele falou assim: eu já fui molestado sexualmente, e por alguém que era da própria igreja. Irmãos, há tudo quanto é tipo de situação que ocorre quando você está naquele ambiente, mas é um ambiente seguro, porque no primeiro dia de aula, chamado aula inaugural, nós fazemos algo chamado oração de sigilo, porque tudo aquilo que ocorra ali, fique somente que ali. Você não pode falar com a tua esposa, você não pode falar com o seu melhor amigo, você não pode falar nem sequer com o seu pastor, porque o que acontece ali, fica ali. E ali a gente cria uma unidade, a gente cria um negócio chamado hombridade, onde um ajuda o outro, e você sai dali impactado, você sai dali transformado. Então, se você não o fez, se a sua igreja não tem, se é daqui de Caieiras, aproveita o irmão Haroldo como veículo aí de comunicação, e se quiser pode pegar também meu zap, meu número, meu zap, que eu venho até aqui para ajudar e plantar na tua igreja. Eu venho até aqui, fizemos isso com o Haroldo, não precisou, o Haroldo que foi lá buscar, pagou o preço, fez alguns cursos conosco lá, nos ajudou já sendo facilitador lá. Hoje ele está ajudando aqui, não sei se é ali dos homens aqui, está ajudando aqui no trabalho de homens voltado aqui, e esse é meu trabalho, é levantar homens facilitadores dentro desse propósito. Mas temos outros recursos, irmãos. Temos os cultos de homem. Como que é difícil o homem vir para o culto? Encoraje o seu irmão. Fala, irmão, vamos lá no culto de homem. Vai ter um momento lá de confraternização. Ganha ele com a comida. Por isso que todo culto a gente tem que ter um petisco, porque o homem gosta de comer.
né? Talvez alguns aqui não vieram hoje, porque vai ter, acho que a final da Libertadores agora às 17 horas, não sei. Meu filho que falou, doido do futebol. Como meu time Coringão não está lá, então não dei muita atenção. Mas vai ter, talvez alguns homens não vieram em função disso. Mas encoraje seus irmãos a fazer parte do culto de homem, para criar força na igreja. Tem uma igreja lá chamada Igreja da Cidade, São José dos Campos. Fui semana retrasada lá, tinha 3 mil homens lá no culto. Tudo bem que eles têm 30 e poucos mil membros, né? Mas que seja, irmãos, onde houver 2 ou 3 falando o nome de Cristo, ele se faz presente. Eu vejo Cristo aqui. Eu vejo Jesus entre nós, trabalhando para que essa compreensão venha aos nossos corações, para que saímos aqui como homens de verdade. Para poder mostrar um pouco, pedir para o irmão ali, irmão, aquele curso de 1 minuto, por favor, aquele vídeo de 1 minuto e pouco, para que vocês entendam um pouco do trabalho da Universidade da Família, junto com a Chris Mass Network. E depois eu vou falar de um outro recurso para nós finalizarmos a palavra. Obrigado, irmão. Irmãos, toda vez que eu vejo esse vídeo, eu me emociono. Porque vocês viram seus medos, sua família, sua integridade sexual, seus problemas, suas experiências, tudo está sendo direcionado por esses livros aí, por esses cursos. E é um desperdício você não investir um momento da tua semana, que é uma única vez por semana, cerca de 2 horas, para que você faça um curso, para que você use os recursos que Deus tem levantado para poder ser transformado. Você viu o slogan ali, podem ser transformados, e os cursos transformam. É até muito simples, mas eu tenho uma grande convicção de que o Espírito Santo de Deus usa isso de uma forma poderosa para transformar a vida dos irmãos. Irmãos, se você quer ser um homem de verdade, Escritura Sagrada, vida relacional com Deus na oração, busque incessante o Espírito Santo para ele avivar o seu coração, ele não ser somente alguém que habita em você, mas que norteia e presida os seus atos, as suas ações, que promova um avivamento no seu lar, na sua casa e até na sociedade da qual você está inserido, e que você busque dia a dia fazer os cursos que Deus lhe dá como um recurso de Deus. Quando eu quis fazer o curso de liderança, o pastor Clésio não tinha nenhum curso na região. E eu descobri que um pastor Vanderlei lá de Ribeirão Preto ia dar um curso lá em Santos. E aí eu peguei e falei, eu vou até Santos fazer. E um amigo meu tinha recentemente comprado uma kitnet ali, bem na divisa ali de Santos e São Vicente. E ele falou, não tem nada no meu apartamento, exceto uma geladeira. Eu falei, poxa, tem tudo que eu preciso. Uma geladeira para resfriar o que eu vou comer. Eu durmo no chão. Ele falou assim, mas tem um colchão aqui que se você encher, ele pode... A própria mãe dele emprestou um colchão. E foi sobre essa circunstância, Haroldo, que eu fui para Santos. Peguei o metrô ali no Jabaquara, até o Jabaquara, peguei e desci ali com o ônibus, cheguei em Santos, comi a balinha, enchi o colchão, fui no mercado, comprei algumas coisas de geladeira, fiquei 4 dias lá e eu fiz o curso. Voltei, já comecei a trabalhar. Faz 7 anos que eu trabalho com homens. E aí eu fui buscar outros cursos, além de todos esses que eu fiz. Busquei um aqui na Zona Norte de São Paulo, chamado 4x4. Até chamei o Haroldo, por questões de agendamento ele não pôde fazer. E nós fizemos esse curso, terminamos no ano passado. Peguei minha certificação. Fiz um outro chamado Guerreiros, da qual são
3 livros, eu já fiz ainda somente o primeiro. Então eu tenho buscado, tenho ido em congressos de homem. Fui para São José dos Campos, onde eu falei para vocês, igreja da cidade, uma igreja que tem 210 mil de terreno, uma igreja bem notória, uma igreja que trabalha chamado Homens de Honra, toda última segunda do mês. Faz um dia uma excursão para lá com os irmãos. Toda última segunda do mês eles fazem um culto lá em São José dos Campos, tremendo, e cerca de 3 mil homens. O último culto que eu fui, eles forjaram uma espada com fogo em cima do altar. E quando eu trago as coisas para Campo Limpo, os irmãos ficam assustados. Quando eu faço as coisas que eu faço em Campo Limpo, o carro antigo dentro da igreja, aquele culto lá era para ter uma moto lá em cima, o cara chegou atrasado. Eu falei, agora a igreja está lotada, é para ter uma moto lá em cima do púlpito. Pastor, você é louco? Falei, moto tem 250 quilos. Eu falei, não, mas vai ficar aqui em cima do culto, vai enfeitar. Por quê? Porque a gente vai lá e traz essas questões lúdicas para poder incrementar no culto de homens. E quando eu fui fazer um trabalho lá, eu fui lá num congresso, irmãos, hoje Deus deu a graça de ter um carrinho melhor aí, um carrinho 7 lugares para a família, que Deus me deu uma causa ganha aí na justiça, e eu consegui comprar. Mas o Haroldo lembra, eu tinha um carrinho velho, e eu falei, esse carrinho velho vai chegar. E o para-choque estava caindo, eu pus uma fita, e o motor estava rangendo, e o documento estava atrasado, passando um momento difícil na minha vida, e eu não tinha dinheiro para nem dormir, eu só paguei a inscrição. E eu fui, e cheguei lá na sexta-feira à noite, eu falei, eu vou dormir no carro. De repente minha esposa liga, porque além do meu trabalho eu tenho uma loja de cosméticos, falou assim, entrou um dinheiro bom aqui na loja, vou te dar o dinheiro para você poder dormir no hotel, porque Deus providenciou. Mas eu fui lá para poder entender o que Deus tinha na minha vida através daquele congresso. Eu fiquei lá sexta, fiquei sábado, fiquei domingo, voltei domingo e fui impactado com o que Deus fez. É pagar o preço. Outro dia, Marcos Paul foi pregar em Rio Claro, eu falei, eu vou até lá. Minha esposa, não, é um culto, mas eu vou até lá. 156 quilômetros, eu peguei o carro, fui, é o carrinho velho também, e fui até lá. Esse carrinho, eu não sei se você sabe, a esposa capotou, deu PT nele, mas não fez nem um arranhão, graças a Deus. Eu peguei, recebi ele já, tinha seguro, é velho, mas tinha seguro. E eu fui até lá, para poder ouvir uma palavra de 40 minutos, lá em Rio Claro. Então, irmãos, pague o preço, para que esses recursos de Deus sejam por vocês usados, para que vocês consigam não só ser um homem melhor, mas impactar outras vidas, ombrear. E para finalizar, eu quero falar de um ministério que é o maior ministério de homens do mundo, chamado Legendários, exceto alguém já ouviu falar dos Legendários? O irmão, você acha que viu lá também, né? Legendários nasceu em 2015 na Guatemala, por um pastor chamado Chet Putz, de uma igreja chamada Casa de Deus, mesmo nome da nossa igreja, onde ele pega homens e leva para uma proposta de 72 horas de montanha. E esses homens, eles fazem a sua inscrição. Não é algo barato, é algo cerca de R$1.600 hoje, eu acho caro, mas como eu sou legendário, e eu já fiz várias montanhas, eu sei por que é caro, porque demanda custo, porque até mesmo aqueles que sobem para conquistar a montanha, tem que ser assegurado, porque se acontece uma coisa em meia selva, você tem que ser resgatado, ou com uma lancha, como que é em São Paulo, ou como, dadas as circunstâncias de bacias hidrográficas, ou por um helicóptero. Então, por isso que tem esse custo, e por isso que é um investimento. E quando você se inscreve num lugar, para subir numa montanha, é o que nós chamamos de top. E esse top tem um respectivo número. A partir daí, você é designada numa quinta-feira, se encontrar com o pessoal numa base de encontro. E dessa base, eles vão te levar para a montanha. E você vai ficar 72 horas, longe desse mundão que vivemos, sendo confrontado. E eu não posso lhes falar muito, porque o que a gente vive na montanha, fica na montanha. Mas eu posso lhes garantir que é algo impactante. Que eu já vi cara subindo como pai de santo e voltar como crente. Eu já vi cara subir com um casamento destruído, ele ia assinar o divórcio no dia. E quando ele chegou, a esposa dele estava na igreja, ele deu testemunho, ele chamou ela e falou assim, pode rasgar o papel do divórcio, porque eu quero restaurar a nossa relação com o poder de Deus que eu conheci nessa montanha. O Legendários, além de você fazer a inscrição, você recebe uma lista, porque você vai ter que comprar uma barraca, você vai dormir numa barraca, você vai ter que comprar um saco de dormir, você vai dormir no saco de dormir, um isolamento térmico, uma lanterna de cabeça, enfim, algumas questões de kit de higiene pessoal, mas é impactante. Para vocês entenderem um pouco, irmãos, pode passar para mim o vídeo do Legendários, por favor? Esse vídeo tem cerca de 4 minutos, mas acho que vale a pena vocês verem, depois eu falo algo mais para nós fazermos a oração final. Legendário passando. Tá aqui. Legendário passando. Legendário passando.
o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos cuide, que o Senhor nos proteja. Que vivamos momentos guiados pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Consciência de onde a gente pode chegar, assim, de uma proporção que, cara, você falou, se me convidasse para subir qualquer coisa, eu não ia nunca, cara, não ia nunca, e a gente está sendo colocado prova numa dimensão que a gente nunca imaginou passar na nossa vida. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Irmãos, isso é legendários. Legendário é aquele que escreve a tua história. Por isso que é legenda, quando você pega um vídeo, né, principalmente os mais antigos, que colocava lá ou uma dublagem ou a legenda, para que pudesse entender o idioma, né? Porque através da legenda você entende o quê? A história da qual está sendo narrada. Ser legendário é você escrever a sua história, e uma história digna de ser contada. Esse ministério é para restaurar homens, esse ministério é para alavancar homens ao seu posicionamento, devolver o homem para a sociedade como um homem de verdade.
você sobe para poder passar. Esse top que foi postado é o top que eu me tornei legendário, é o 491, foi Curitiba, porque ainda não tinha em São Paulo, foi uma outra aventura da qual fiz, fui sozinho, peguei o ônibus, fiquei na casa de uma pessoa que eu nem sequer conhecia, porque algum amigo lá intermediou, e passei a conhecer, eles me trataram como se fosse família, parecia que eu conhecia eles há 10 anos. E depois, no outro dia, eu dormi na igreja, até que eu fui para a montanha, e foi uma transformação na minha vida. Se vocês quiserem, eu falo mais a respeito, aqui em Perus nós temos uma igreja do pastor Alex Quina, que é pertinho aqui, da qual eles são legendários. Se quiserem fazer uma ligação, Haroldo, para que você conheça ele, para que vocês possam estar assistindo aqui. Mas, se o Haroldo, aqui como líder dos homens, vier conduzir vocês para esse propósito, irmãos, faça um investimento, suba a montanha, tenha essa experiência, pague o preço. Depois você vai ter... Me chama aqui, se um dia ocorrer, eu creio que vai ocorrer em nome de Jesus, no momento oportuno e certo, e quando vocês vierem como legendários, me chama aqui para nós poder trocar uma ideia, fazer uma reunião, comer um salgado junto, alguma coisa dentro desse sentido, porque eu sei que vai ser impactante. Então, o que eu queria, minha missão hoje, irmãos, aqui, foi trazer recursos que nós podemos trazer, que nós podemos viver, que nós podemos aderir, para que nós possamos ser homens de verdade, homens melhor. Por quê? Porque nós estamos lutando com algumas frentes aí, que estão aí sendo levantadas para nos destruir, e se você, homem, não se posicionar contra essas frentes vai tomar a futura geração. Quando nós fizemos um momento ali de oração, orando um pelos outros, da minha esquerda aqui estava o Davi, à direita estava meu filho Gustavo, e eu não só me pergunto que tipo de mundo nós vamos deixar para essas crianças, mas que tipo de criança nós vamos deixar para esse mundo. Então você tem que impactar os seus filhos, impactar os seus netos, impactar aquele irmão lá que está trabalhando com você, que dá trabalho. Você tem que entender que o poder de Deus é um poder que convence a pessoa da justiça do pecado e do juízo. Você fala, eu sou pequenino, minhas palavras não convencem, as minhas também não, mas o Espírito Santo que habita em você convence. Mas Ele quer usar quem? Pessoas, seres humanos, cabe a nós. Enquanto nós estamos calados, irmãos, tem culturas aí que estão sendo levantadas, que estão sendo veementes, e desculpe se tem alguém aqui de esquerda, por um governo que ainda apoia, que vem para destruir a família, vem para poder tirar a identidade do homem. Então, quando eu venho aqui pregar em Caieiras, eu pego o meu último dia de férias, eu invisto nisso, é um privilégio para a minha vida, porque eu quero ser um instrumento de Deus na vida de vocês, para que vocês se reposicionem, para que vocês comecem a lutar com essas bandeiras que são levantadas. Por exemplo, a cultura woke. Você vai estudar a cultura woke, que está tomando ainda não só o Brasil, mas o mundo, que nasceu nos Estados Unidos, primeiramente foi provocado uma questão de segressão racional, cuja palavra significa desperta, acorda, mas depois eles começaram a usar essa palavra para outras lutas, e dentro dessas lutas, dentro de partidos progressistas, eles querem te fazer engolir a ideologia deles. Tudo para eles é vitimização, tudo para eles é ideologia de gênero, tudo para eles é LGBTQ, e o Hollywood está usando os seus filmes para poder divulgar a cultura woke, e não obstante, os cinemas europeus também. Esses dias eu assisti um filme com a minha família, minha esposa gosta de filme de tubarão, isso é um filme novo de tubarão, chama-se Sobre as Águas do Sena, está lá na Netflix, e começamos a assistir o filme, e logo ali nos primeiros capítulos havia vou dar spoiler, irmão, vocês não precisam nem assistir depois, tinham umas pessoas num barco, aconteceu um incidente do tubarão batendo no barco, todo mundo morreu, mas a mulher sobreviveu, ela nadou entre os tubarões, ela se sobressaiu, falei, caraca, tá bom, pode ser uma coincidência, né? Pode acontecer, não pode? Bater um carro, só a mulher sobreviver? Pode, legal. Mas depois vamos ver no decorrer do filme, aquele tubarão entrou nos rios de Siena, o que biologicamente é impossível, porque o tubarão não ia sair da água salgada para uma água doce, mas no filme, o tubarão ele é tão mutável, ele era um ser mutante, que ele não só começou a atacar as pessoas dentro do rio Siena, como descobriram que aquele tubarão chamava Lilith, e numa parte do filme, ela faz um exame biológico do tubarão, de uma parte pegada do tubarão, e fala assim, olha, não precisa do macho para reproduzir. Sabe o que é isso, irmãos? É uma ideia feminista, que o homem não presta para mais nada. A mulher era a protagonista e os homens eram todos ridicularizados no filme, eram todos fragilizados no filme, porque através dessa cultura woke, estão tentando tirar a identidade do homem, estão tentando fragilizar o homem, estão tentando tirar o papel do homem de ser protetor, estão tirando o papel do homem de ser o homem do lar, da casa, da família. E aí, através desse filme, da qual eles falam essa fala, você pega o nome Lilith, sabe quem que é Lilith? É uma teoria herética que se levantou no decorrer dos tempos, em que Adão não só teve Eva como mulher. Pesquisa depois lá no YouTube, foi lá Lilith, mulher de Adão. E alguns teólogos, pasmem, falam que Adão teve uma mulher chamada Lilith.
E que quando tem aquela passagem que Adão fala assim, essa sim é carne dos meus ossos, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, está se referindo a Eva como sua segunda mulher. Mentira, heresia. Deus deixa claro que foi feito Adão e Eva. E quem que é Lilith desde então? Por que ela saiu de cena? Porque ela não concordava que na concepção sexual Adão ficasse em cima. Ou seja, já tem uma ideologia dela de igualdade naquele tempo. Isso tudo é mentira, tá? Isso tudo não existe, tá, irmãos? Estou colocando aqui uma heresia como exemplo. E esse Lilith se tornou o símbolo do feminismo. Então, irmãos, nós temos algumas bandeiras aí para liquidar. LGBTQI+, não sei quantas letras tem lá. Feminismo, os partidos progressivos, tá? A cultura woke, e muitos homens estão dormindo. Muitos homens não estão se posicionando. Então é por isso que eu falo, faça os cursos. Busque intelectualidade que venha te aproximar de Deus. Busque a palavra de Deus. Busque uma vida relacional e oração. Clame ao Senhor para que Ele faça a transformação na sua vida. Para que Ele se assegure a sua identidade de homem, que protege a sua casa, que protege o seu lar, que se posiciona diante de todos os ideais destrutivos que estão sendo levantados, para destruir a identidade do homem. Amém? Irmãos, eu quero finalizar com uma oração em prol da sua vida. Queria que você se levantasse agora, que você se posicionasse agora para receber uma intercessão em prol da sua vida. Eu quero que, em nome de Jesus, essas palavras, não por ser minhas palavras, mas que o Espírito Santo as use para impulsionar vocês a continuar sendo esses homens que estão aqui, segundo o propósito de aprender um pouco mais, de me ensinar um pouco mais, e de todos nós juntos buscarmos essa identidade de um homem verdadeiro, um homem que Deus se alegra, um homem que sabe se posicionar, um homem que busca os recursos, um homem que seja o provedor do lar, mas não só na questão financeira, no emocional, na vida de levar a sua esposa para Deus, de levar a sua esposa para Cristo. Quem sabe um dia, irmão Haroldo, eu volte aqui para lançar o livro que eu estou escrevendo, Rei, Sacerdote e Profeta, onde que eu falo em cada uma desses quesitos o papel do homem. Você é um rei, mas você não é um rei absolutista, onde só você manda. Um rei precisa de conselheiros, e o maior conselho de um rei é sua própria esposa, sua rainha. Você é um rei que você tem que reinar na sua casa, buscando conselheiros verdadeiros, não como aqueles que o filho de Salomão buscou, que trouxe destruição e divisão em Israel. Você tem que ser um rei que reina na sua casa, fazendo o melhor para a tua família. Um sacerdote que leva a súplica da sua família a Deus, seja um homem de oração. Um sacerdote que cuida da sua família, para que quando houver pecado, você vai interceder por eles, você vai estar com eles do lado deles, para que eles se levantem, e não condenando. E um profeta para profetizar na vida dos seus filhos. E tudo isso, irmão, tem um decorrimento bem maior, quando esse livro um dia for publicado com a graça de Deus. Vai ser pela Lerban, da Convenção Nacional Batista. Orem por mim, para que esse projeto seja concretizado. E nesse momento eu vou orar por vocês, amém? Fechemos nossos olhos, vamos na direção do Pai. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, agradeço pela oportunidade de ser ministro da Tua Palavra nesta tarde. Agradeço pela vida de cada um desses irmãos que aqui vieram, nenhum vem aqui sem nenhum propósito, meu Pai. Todos aqui vieram, Deus Pai, para serem multiplicadores, Deus Pai, daquilo que o Senhor tem em prol dessa sociedade, como homens de verdade, Pai. Homens assegurados na Tua Palavra, Pai. Homens que vão passar a ler as Escrituras como nunca, Deus Pai. Vão, Deus Pai, buscar os Seus princípios, Deus Pai, dentro das Escrituras Sagradas, Deus Pai. Vão aplicar, Deus Pai, sendo isso sabedoria, Deus Pai. Vão ter uma vida relacional com o Senhor, Deus Pai, mediante a oração, Pai, mediante o clamor, Deus Pai. Vão suplicar que o Espírito Santo nos dê ajuda, Pai, sobre todas as nossas dificuldades, sobre todos os nossos problemas, sobre todos os nossos desafios, Deus Pai, para nos assegurar de sermos homens de verdade, Pai. Homens, Deus Pai, que despreza, Deus Pai, a avareza, Pai. Homens íntegros, Deus Pai. Homens, Deus Pai, que ombreia, Deus Pai. Homens, Deus Pai, que se posiciona na oração, Pai. Homem que se posiciona, Deus Pai, como um adorador ao Teu santo nome, Deus Pai. Senhor Deus Pai, que esses recursos que o Senhor levantou, Deus Pai, seja assegurado, Deus Pai, dê-nos, Deus Pai, iniciativa, Deus Pai, para a realização, Pai, de buscar os mais no Senhor, Deus Pai, que cada um desses homens aqui sejam abençoados, Pai, que o Seu poder, Deus Pai, caia sobre eles, Deus Pai, que o Senhor esteja, Deus Pai, nessa tarde, Deus Pai, agindo com a Tua palavra, Deus Pai, nesses solos férteis, Deus Pai, para que venha, Deus Pai, produzir, Deus Pai,
coisas eminentes ao teu reino, Deus, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, meu Pai, Senhor, estenda a mão de poder sobre cada homem, Pai. Abençoe cada matrimônio, Deus, Pai. Cada vida relacional com a esposa, Deus, Pai. Oh, Deus, Pai, abençoe aqui cada paternidade, Deus, Pai. Abençoe, Deus, Pai, aqui cada vida também financeira, profissional, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoe também aqui para que esses homens sejam evangelistas. Talvez algum deles esteja lembrando de pessoas que podiam estar aqui que não estão. Talvez pessoas que nem sequer fazem mais parte da tua igreja. Oh, Deus, Pai, Senhor, que elas voltem para os teus caminhos, Deus, Pai. Faça desses homens evangelistas para ganhar essas vidas, Deus, Pai, porque a palavra do Senhor fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, Deus, Pai, e que eles saiam a profetizar a tua palavra, Deus, Pai, se posicionar como homens, Deus, Pai, e que venha trazer pessoas para a honra e glória do teu nome, Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, Senhor, alguém aqui, Deus, Pai, passando por algum problema, Pai, alguma enfermidade na família, Pai, algum ente na família que está com alguma depressão, opressão, Deus, Pai, traga a cura, Pai, traga a libertação, Pai, traga, Deus, Pai, a restauração, Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Se houver alguém aqui que está perdendo um filho para o mundo, Deus, Pai, traga esse jovem de volta, Deus, Pai, essa jovem de volta, Deus, Pai. Ô, Senhor, dai-nos sabedoria para poder cuidar dos nossos filhos, Pai, cuidar dos nossos lares, Deus, Pai. Sermos homens, Deus, Pai, segundo a tua palavra e prol das nossas famílias, Senhor, Deus. Homens de verdade queremos ser, Deus, Pai. Abençoe cada um de nós, Pai, capacita-nos, Espírito Santo. Oh, recalabassuri andalabá, Senhor, Deus, derrama do teu poder, tome cada um, Deus, Pai, em nome de Jesus, que eles sintam o teu poder tomar do topo da cabeça as plantas do pé, Deus, que saiam renovados, Deus, Pai, que saiam restaurados, Deus, Pai, e que todo esse conhecimento exposto essa tarde, Deus, Pai, seja para edificar suas vidas, Deus, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, que eu oro agradecido, Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, e amém, amém, amém. Uma salva de palmas a Jesus Cristo, ao Senhor, Deus. Se quiser depois ver aqui os livros aqui, fique à vontade, tá? Homens com Honra é um órgão que tem em Jundiaí, presidido pelo pastor Clésio Pena, da qual todo ano nós fazemos no mês de agosto um evento no Parque da Uva em Jundiaí, onde reunimos cerca de 1.000 homens. Então, quando o irmão Haroldo chamar, irmão, faça a caravana, vai lá passar o dia conosco lá. Eu sempre trabalho lá, limpando o chão, levando comida nas mesas, pondo refrigerante no copo lá. Ou nesse ano falaram assim, ó, você que é bom de conversa, vai ali, vai direcionando o pessoal, ficava gritando, oh, quarta fila, quinta fila, terceira fila. Aí viu os irmãos, davam um abraço, viu o irmão ali que já me viu em outra ocasião, me deu um abraço. E é muito gostoso, irmão. Um dia impressionante. Esse ano foi o Abi Uber, foi um outro pastor que eu não recordo o nome, o próprio pastor Clésio estava lá, pastor Marcos Pouco, que é o presidente da CMN. Irmãos, é uma bênção, tá? Então, esse é o órgão Homens com Honra. Chris Mestre Work, que está ligado à Universidade da Família, eu falei para vocês. E eu agradeço a oportunidade e a atenção de vocês em nome de Jesus. Tá? Muito obrigado. Amém. Valeu, Drummondão. Obrigado, Drummondão. Tem uns homens com honra aqui também, né? Tem aqui o Edson. O Edson foi uma surpresa, rapaz. Eu convidei alguns irmãos, né? A gente fez o convite e o Edson não falou nada. Aí estava lá no Homens com Honra, daqui a pouco vejo o Edson descendo a escada. Ela falou, olha... E hoje o Edson está ali atrás, o líder que já Deus levantou aqui, líder de turma também, já vai liderar uma próxima turma de Homens Fortes Tempos Difíceis. E eu estarei com outra turma de Homem ao Máximo, tá? Então, a partir de fevereiro, nós vamos fazer mais uma reunião aqui em janeiro, tá, irmãos? O outro culto, tá? Já passei a agenda aí para a liderança da igreja. E em fevereiro nós vamos começar aí 2 turmas de cursos aqui. Uma turma de Homem ao Máximo, que é a qual eu vou estar ali liderando, e uma turma do curso Homens Fortes Tempos Difíceis, com o nosso queridão Edson ali, que vai estar na frente dessa turma. É assim que funciona, irmãos, né? Na mecânica, você tem que parar um equipamento para fazer a manutenção, não é verdade? Né? O NEM aqui é mecânico, automotivo, e sabe que quando você vai fazer a manutenção no carro, você não consegue fazer ele com o carro em movimento. Mas, caminhando com homens, você vai descobrir que até nisso Deus age no sobrenatural. Você vai mudar o carro da tua vida aí em movimento, lindão. Você vai continuar caminhando e vai mudar a tua vida. Tá? Então, se você quer promover um grande avivamento na tua vida, uma grande mudança, caminhe conosco, caminhe com mais homens. Estou falando conosco porque nós estamos aqui agora, pela graça de Deus, oferecendo essas ferramentas. Mas eu fui até Jundiaí, fiz 4 cursos em Jundiaí e 1 em Campo Limpo. Então, 4 cursos em Jundiaí, cada curso são 13 semanas, então são 26, 52 semanas indo até Jundiaí. Né? Partilhando no momento do cafezinho, isso, aquilo, é investimento.
investimento. Financeiro, o Senhor supriu. Tempo, a minha família teve paciência. Hoje eu enviei a Juliana para fazer também a questão com as mulheres lá. E eu estava preocupado com isso, porque no mesmo dia nós marcamos o culto e a Ju lá no treinamento está em Atibaia. Ela está em Atibaia. Deus é maravilhoso até nisso daí. O Senhor levantou o Clésio Pena, que o Drummond acabou de falar aqui, ele e sua esposa vão trazer ela até Jundiaí. Né? Então, daqui a pouquinho, nós vamos confraternizar aqui. Não tenho pressa para isso, porque eles lá acabam 6h30 da tarde. Então, comecinho da noite eu vou lá buscar a Ju e Deus preparou tudo. Não vou ter que até Atibaia dar essa viagem, né? O Senhor é bom. Vou te pedir uma coisa, irmãos. Não vá embora com pressa. Fica com a gente aqui. Tem bastante salgado. Tá? Tem bolinho, tem café, tem refrigerante e tem a resenha para a gente fazer aqui. Tá? Então, não vá embora com pressa. Sabe? Avisa a mulher, fala, vou demorar mais uma meia horinha para chegar. Às vezes eu venho de Campo Limpo, eu fico preocupado com o Ney. Falei, Ney, avisa sua mulher aí que hoje vai demorar aí, cara. Às vezes a gente sai um pouquinho mais tarde, né? Avisa a Rose aí, porque eu tô com a minha mulher, a Ju tá fazendo mulher única lá. Então, mas você não. Avisa a mulher aí. E quantas noites eu lá em Jundiaí, eu, Drummond, Flavinho, teve ocasiões de eu sair de lá 11h30 da noite, ainda deixar o Drummond em Campo Limpo e vir para cá. E vir para casa. Sim. O culto de que nós pegamos um trânsito, que teve um acidente lá. E é assim, irmãos, você está convidado não, você está convocado a se posicionar nessa sociedade. Se você vai começar o curso agora, se você vai querer fazer o Legendários mais à frente, Deus é quem sabe, o Senhor é quem sabe. Mas para tudo requer o esforço. Se você quer mudar, o Drummond falou aqui da parte financeira, se você quer mudar a financeira da tua vida, você tem que trabalhar mais, você tem que buscar conhecimento. Para você ter a mudança que a sua família espera, não é a mudança que você espera. Que eu aprendi que viver o Evangelho não é viver numa situação de conforto, é você viver numa situação de confronto. Que quando nós somos confrontados e buscamos essa mudança, nós conseguimos promover o benefício para a nossa família. E isso é viver o Evangelho, viver em função do próximo. Eu consigo estender essa bênção para a minha família, para você, homem, para você, o Ney, um dia que recebeu esse convite para fazer o Homem ao Máximo, e glória a Deus pela sua vida. Foi um convite corajoso. Essa turma que eu peguei lá em Campo Limpo, fiquei um pouco espantado com essa turma lá, irmão, mas Deus me deu uma graça especial. Um líder em treinamento, né, foi desafiador, o mínimo que ele pode foi desafiador, mas foi um desafio vencido, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu queria chamar o pastor Álvaro para fazer a oração final aqui, antes da gente partir para o cafezinho. E você também conheceu o meu pastor. Né? Você que está me visitando, você que recebeu o meu convite, você vai conhecer o meu pastor. Né? Ele tem a frase que fala, não é você que... Não é o pastor que escolhe... Como é que é, pastor? Não é o pastor que escolhe a ovelha, mas é a ovelha quem escolhe o pastor, né? Nós estamos aqui porque nós escolhemos o pastor como nosso pastor. E ele é uma bênção. Graça e paz, queridos. Bênção de Deus. Vamos passar um dia mais abençoado, não é isso? Então nós vamos já partir para o final, porque estamos aguardando aquele momento tão precioso também, né? Tão bom quanto, né? Pai, obrigado por esse tempo que nós passamos aqui, obrigado pela Tua palavra que nos foi ministrada. Que essa palavra não caia no esquecimento, mas que ela frutifique, que ela germine e que ela cresça dentro de nós, nos aperfeiçoando, nos levando à posição de homens que o Senhor espera nos encontrar. Eis aqui as nossas vidas, obrigado por cada vida que aqui esteve. Meu Deus, e que agora nós possamos desfrutar desse momento de comunhão. Nós abençoamos esses alimentos, pelos quais também te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja exaltado na terra.
ao Senhor. És Cristo, Filho do Deus vivo, coroado em glória, para sempre reinar.